E você vai ver, acompanhando aqui alguns textos bíblicos, você vai ver que está falando da sua vida, da minha vida, a nossa história. Eu coloquei como título dessa mensagem, o último Adão. O último Adão é o centro, é o evangelho, é a coluna central da palavra de Deus. O último Adão. Depois que o nosso corpo, depois que o teu corpo abandonar a sua alma, ou a sua alma abandonar o corpo, todos os teus sonhos, todos os meus sonhos, quando a minha alma abandonar este corpo, a minha família, os meus filhos, tudo que eu consegui, tudo que eu adquiri, tudo que eu tinha em vida, vai virar fumaça e vai perder sentido. Até mesmo meus filhos, já não vai existir mais para mim quando o meu corpo, separar-se da minha alma. Mas a única coisa que após a alma vai permanecer é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite. O assunto é paternidade. Após a morte do homem, o homem que eu digo é homem e mulher, após a morte do ser humano, a única coisa que vai permanecer após a morte é a paternidade. De quem você vem, de quem você é filho, isso faz toda a diferença na nossa vida. Esse é o assunto, o último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do 45 ao 49, o apóstolo Paulo ele está falando sobre esse assunto. O assunto mais importante do homem. É o assunto mais importante do homem. Achou? Todos acharam? Abre a sua Bíblia, isso é muito importante. Eu não quero só que, o pastor Anderson disse, não, eu quero que você tenha no seu coração, está escrito. Porque não é o que eu digo, não é o que os pastores dizem, é o que está escrito que vale. O que está escrito é a palavra de Deus e permanece para sempre. Olha a revelação que o apóstolo Paulo está compartilhando aqui. 15:45 diz assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois então dele, chegou o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Olha o 48, aqui está a revelação. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do terreno, receberemos de igual modo, a imagem do homem celestial. Feche os teus olhos. Espírito Santo, fala ao nosso coração agora neste momento. Revela, Senhor, a Tua palavra que é eterna, meu Deus, que nos dá destino. Sensibiliza os nossos corações nessa noite para entender a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto acaba nos revelar duas coisas muito, mas muito importantes. Ele está falando do primeiro Adão, o primeiro Adão e do último Adão. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação muito importante. O primeiro Adão e o último Adão, ele está pondo no mesmo nível. E na verdade os dois estão no mesmo nível. Porque Adão era filho de Deus, nascido de uma forma milagrosa. Adão tinha o domínio sobre a terra. Adão era o filho perfeito de Deus, assim como Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu de uma forma milagrosa, extraordinária e tem o domínio sobre toda a terra. Então, Adão é o primeiro homem, é o nosso pai. Existem frases, canções que dizem: somos filhos de um mesmo Deus. Somos filhos de um mesmo Deus. Mas isto não é verdade. Não todos os homens somos filhos de Deus. É triste, é uma afirmação muito forte, mas infelizmente, a história em Adão
Assim como o último Adão mudou a história, houve um marco na história, o primeiro Adão também ele mudou a história. Quando Deus criou o homem, o primeiro Adão, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles dominem, e que eles encham a terra, e que eles se multipliquem sobre a terra. A ordem de Deus é multiplicar homens em toda a terra, a imagem e semelhança de Deus. Mas nós vamos ver aqui agora que o primeiro Adão, ele não obedeceu essa mensagem, ele não obedeceu, ele quebrou isso. Então todos os homens, a partir de Adão, não nasceram à imagem e semelhança de Deus. Nasceram à imagem e semelhança de Adão. Esse texto está dizendo que existe dois cabeças de raça. Aqueles que são do homem terrenal, a imagem e semelhança do homem terrenal. Aqueles que são do homem espiritual, é a imagem e semelhança do homem espiritual. É isso que esse texto nos está revelando. Existe hoje duas raças de seres humanos. Existe dois cabeças de raça. Adão é o pai da humanidade. É a raça que predomina hoje na terra. Todo ser humano que nasce hoje na terra, todo bebezinho que nasce na maternidade, esse momento no mundo inteiro, eles nascem segundo a imagem de Adão, não a imagem de Deus. Todos nós, Adão é o nosso pai. Você veio de Adão. A nossa origem é adâmica. A nossa descendência, os nossos pais lá atrás, é Adão. Ele foi o primeiro homem. E ele quebrou, ele fechou o livro de Deus, que era para encher a terra de homens, imagem e semelhança de Deus. Ele não cumpriu essa ordem. E nós vamos ver agora o porquê e quando isso aconteceu. Existe dois cabeças de raça hoje no mundo. O primeiro Adão, como nós lemos aqui, e o último Adão. Duas cabeças de raça, duas descendências, duas naturezas. O homem, hoje, o ser humano, tem duas naturezas. A natureza de Adão e a natureza do último Adão. Mas o que prevalece, pastor? É o último Adão, o primeiro Adão. Hoje os bebezinhos que nascem, repito, nasce não conforme automaticamente o último Adão, nasce conforme o primeiro Adão. Nós vamos ver agora. Então eu quero te dizer que você veio de Adão. Todos que estamos aqui viemos de Adão, do primeiro homem. Deus criou o primeiro homem lá no jardim do Éden. E o primeiro que Deus deu para o homem foi um jardim. E é importante esse detalhe que eu quero explicar. Tudo que Deus deu para o homem no início, tudo que Deus preparou para o homem no início, há milhares de anos atrás, Deus estava pensando em você hoje. Tudo que Deus planejou e plantou e deu para Adão, não deu foi só para Adão, a ordem era multiplique e enche a terra. Deus estava pensando em nós hoje, século 21, milhares de anos atrás. Então eu quero te mostrar na Bíblia o que Deus deu para o homem. Deus deu pensando em você também. Não foi só para ele ficar no jardim para sempre. Enche a terra, multiplique, enche toda a terra de homens conforme a minha imagem, a minha semelhança, e todos terão o que você tem. A primeira coisa que Deus deu para o homem, quando Deus criou o homem, foi um jardim. A primeira coisa. Deus não disse para a terra, produz um jardim. Deus plantou um jardim. Isso é muito importante. Deus, ele tem um jardim para você. A vontade primária, original de Deus é que todo homem tenha um jardim. Foi o que Deus deu primeiro para Adão, um jardim. E nesse jardim existia uma fruta, a fruta da árvore da vida, que dava vida eterna para o homem. Nesse jardim, Deus falava com Adão todos os dias. Resumindo a história de Adão, tudo que Adão ia viver, Deus já tinha preparado para ele. E tudo era muito bom, bom em grande maneira. Como está escrito, capítulo 1 e capítulo 2. Tudo que Deus preparou para você
é muito bom. Esse é o original, esse é o começo. Deus deu um jardim. O homem não se preocupava com o amanhã, porque ele comia uma fruta que lhe dava vida eterna. Ele não tinha preocupação. A vida do Adão no jardim era perfeita. Não existia maldade, não existia injustiça, não existia ansiedade, não existia nada de mal. Tudo era perfeito. Deus deu uma família para Adão. Deus deu uma ocupação para Adão. A voz de Deus está escrito que descia todos os dias, dando ensinamento para Adão, conversando com ele. A vida de Adão era perfeita. Salmo 139, versículo 16, Davi, ele tem essa revelação do jardim. Davi diz que todas as coisas, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. E nenhum deles acontece antes que da tua vontade. Todas as coisas que Deus já tinha planejado para Adão já estava escrito. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te revelar uma coisa. Lá no céu tem um livro com o teu nome. E neste livro está escrito todos os teus dias. Todos os teus dias estão escritos neste livro. E quem escreveu esse livro? O juiz justo, o todo-poderoso, o Deus eterno, o amor em pessoa. Então tudo que está escrito neste livro é muito, muito bom. É para você. Já estão escritos os seus dias. Assim era a vida de Davi. Tudo já estava preparado por Deus para ele. Como diz Jeremias 29:11. Jeremias diz assim, Deus falando para Jeremias: somente eu sei os planos que eu tenho pré-determinado para você. Planos de bem, para te trazer esperança, para te fazer prosperar e para te dar um futuro melhor. Tudo que Deus tem planejado lá no céu para você é melhor. É um futuro de esperança. Essa é a verdade. Essa era a verdade, a realidade de Adão. Mas Adão, ele começou a ouvir outras fontes. A voz de Deus vinha todos os dias, revelando para ele a vida dele que ele tinha que viver. Mas ele começou a ouvir outras fontes. A fonte do mal. Satanás começou a semear confusão, mentira no coração de Adão. Adão tinha tudo. Mas Satanás começou a dizer a Adão: Deus, ele é perfeito. Deus, ele é soberano. Deus não obedece ninguém. É Deus que cria as coisas. É Deus que determina as coisas. E a Satanás, a serpente, começou a dizer a Adão: por que que você não se torna um Deus? E deixa de depender de Deus? E deixa de fazer e obedecer às regras de Deus? Chega de regras. Essa é a conversa de Satanás com Eva e com Adão. Faz a sua própria história. Escreve a sua própria história. Escreve as suas próprias leis. Vai ser melhor para você. Você vai ser autônomo. Você não vai precisar ficar ouvindo a voz de Deus. Você vai escrever o teu próprio caminho. E Adão, infelizmente, ele acreditou na mentira. Ele, por ser livre, ele acreditou na mentira de Satanás. Então ele começou a escrever a sua própria história. E quando ele começa a escrever a sua própria história, as suas próprias regras, as suas próprias leis, a forma que ele quer viver, a voz de Deus deixou de conversar com ele. O livro que Deus tinha ou tem escrito lá nos céus a respeito de Adão, esse livro se fechou e Adão começou a escrever a sua própria história. Isso acontece conosco também. Deus tem planos de bem, claro que tem planos de bem. Deus tem plano para te fazer prosperar, claro que sim, Ele é amor. Mas a partir do momento que nós começamos a escrever a nossa própria história e esquecemos das leis, dos mandamentos de Deus, Ele para de falar, Ele para de revelar. E nós começamos a escrever por nosso livre-arbítrio a nossa própria história. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. E nesse momento que o homem desobedeceu a Deus, Deus disse para ele: de todas as árvores comerás, de todas. Do fruto do bem e do mal desta não comerás. Por quê? Porque no dia que você comer, meu filho, você morrerá. Certamente, no dia que você comer, você vai morrer.
E foi isso que aconteceu. No momento que ele começou a ouvir outras fontes, sem ser a fonte de Deus, ele desobedeceu, ele acreditou na serpente, que ele seria como Deus, autônomo, dono de si mesmo. Ele caiu, ele morreu, ele deixou de ser filho de Deus nesse momento. O espírito dele, dentro do corpo dele, morreu. É o espírito que conecta o homem com Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é trino. Ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo ao mesmo tempo. O homem também é trino. O homem é a alma, é o corpo e é espírito. Este era Adão. Mas no momento que ele desobedeceu a Deus, o espírito dele voltou para Deus. Ele deixou de conectar com Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ser filho de Deus. Aquela palavra que Deus disse, certamente morrerás, ele morreu. Ele teve filhos e filhas, depois nasceram os filhos dele. Por que ele não morreu então? Ele morreu, você precisa entender isso, espiritualmente. Deus é espírito. O espírito que conectava com Deus, o espírito de adoção de filho, morreu. E ele passou a ser somente uma alma vivente com o corpo. E esse pecado não abateu somente o espírito dele, abateu também a alma dele. Por isso que no momento que ele ouviu a voz, ele correu, ele se escondeu, ele foi covarde. O sentimento de fraqueza, de temor, o sentimento de abandono, agora ele está sentindo a ausência de Deus. Tudo isso, esse medo, essa vergonha está na alma. A alma dele foi abatida, o temor entrou dentro do coração dele, o sentimento de fraqueza, de derrota entrou na alma dele e a alma dele foi abatida. Por isso que existe hoje ansiedade, depressão, frustração. São enfermidades da alma, não é no espírito. A alma dele foi abatida. O espírito dele morreu. O corpo dele sentiu algo que ele não conhecia, a dor, a fadiga, o suor, o cansaço. Deus disse para a mulher, com dor darás à luz. Deus disse para Adão, agora você não tem mais o jardim e fora do jardim comerás com dor todos os dias da sua vida. Ele deixou de ser filho de Deus. O que Deus tem para você é um jardim. Todos os teus dias já estão escritos num livro lá no céu. A Bíblia fala dos livros do céu. Cada um de nós temos um livro lá no céu. Deus tem um livro escrito com o teu nome lá no céu. Toda a tua história já está escrita lá no céu. E são história de bem, para te dar um futuro, uma esperança melhor. Essa é a história do primeiro homem. Ele foi separado de Deus. Ele abandonou o jardim. Abandonou, não. Ele foi expulso do jardim. Assim como Satanás foi expulso do céu por querer ser como Deus, Adão foi expulso do jardim por querer ser como Deus. E a partir desse momento, toda a humanidade foi castigada. Perdeu a filiação de Deus. Toda a humanidade perdeu a filiação de Deus. Romanos 5,12, Paulo falando sobre este assunto. Paulo é um dos apóstolos que mais escreveu sobre este assunto, o mistério de Cristo, o último Adão. 5,12, Paulo escreve assim, é a nossa história, e presta atenção, aqui nós vamos ver o resultado do pecado de Adão. Mas como assim, pastor? Porque eu sou descendente de Adão? Eu não estava no jardim, eu não participei dessa ação, por que a culpa cai em mim? A Bíblia te responde, o apóstolo Paulo vai te responder. Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Portanto, todos pecaram. Aqui está a resposta. Adão, o seu pai, o pai da humanidade, ele pecou, lá no jardim ele pecou, e este pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso,
todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O homem deixou de ser filho de Deus. Homens ricos, pobres, brancos, negros, não importa o seu credo, a sua família, a sua história, não importa aonde você nasceu, asiáticos, americanos, não importa, europeus, todo ser humano que nasce hoje é filho de Adão. Porque um pecou, e por causa deste pecado, a morte entrou. Adão não sabia o que era a morte, ele comia o fruto da árvore da vida, e com a morte reinou, e todos os homens pecaram, e por todos são pecadores. Romanos 3,10 diz, não há justo, nenhum sequer, não há justo nenhum sequer. Romanos 1,9, 1,29. Paulo aqui está falando, ele está dedicando quase todo o livro de Romanos, de Coríntios, falando do último Adão, tentando explicar, despertar os homens. Ei, você precisa saber da sua história. Você não é quem você está pensando. A sua origem foi lá no Jardim do Éden. Você é filho de Adão e isso vai mudar a sua eternidade. E isso vai impactar na sua eternidade quando a sua alma deixar o seu corpo. Aqui em Romanos 1,29, Paulo está dizendo a genética do homem. O homem que nasce hoje, o bebezinho que nasce hoje, tem essa genética. Essas características que nós vamos ler aqui agora, do primeiro Adão, isso passou para todos Adão. Ele diz assim, então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão empapurados de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícias, são todos bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Todos são inimigos de Deus. Adão, ele ouviu a voz de Satanás, inimigo de Deus. O reino das trevas começou a reinar nesse momento, e todos os homens se tornaram inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedientes aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovem e defendem aqueles que assim procedem. Essa é a natureza do último Adão. Essa é a natureza da humanidade. O que nós lemos lá em Coríntios 15, 45, Paulo revelando, Deus revelando, existe duas naturezas. A geração de Adão, que é essa aqui que nós lemos agora. Esse aqui é a genética do homem quando nasce. E a geração do último Adão. Porque glória a Deus, graças a Deus, que Ele enviou o seu Filho amado para mudar essa história. Assim como Adão mudou a história da humanidade, porque era para todos serem imagem e semelhança de Deus, o último Adão, quando ele nasceu, ele mudou a história da humanidade também. O nascimento de Jesus é um marco na história, antes e depois de Cristo. E agora quero falar desse último Adão, porque o último Adão, na sua Bíblia, provavelmente está escrito o segundo Adão. Mas eu quero te dizer que não é o segundo Adão. No original, nos escritos grego, a palavra ali não é o segundo Adão. É o último Adão. E isso faz toda a diferença. Não vai haver um terceiro, nem um quarto. Cristo é o último Adão. Cristo é a última oportunidade para o ser humano. Cristo é a oportunidade de nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo.
Existe uma esperança para você. O último Adão veio levantar uma geração nova, uma geração de filhos espirituais de Deus, imagem e semelhança de Deus. Romanos 5,15. O apóstolo Paulo, falando esse mesmo assunto. Ele continua falando esse assunto. Lá no versículo 12, ele está dizendo, porque o pecado entrou no mundo e o pecado a morte, todos passaram a ser pecadores. Mas olha só o que ele está dizendo agora no versículo 15, Romanos 5,15. Ele traz agora uma esperança. Ele nos revela agora a esperança, o amor de Deus para com os homens. E presta atenção aqui que agora ele vai começar a revelar o último Adão. Olha o que ele diz. Contudo, não há comparação. Presta atenção nessas letras, queridos. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Adão, ele transgrediu a lei. O pecado é transgressão da lei. O pecado é rebeldia contra a lei de Deus. Então ele está dizendo, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de só um homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar, outra vez, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de só um homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio por muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de só um homem a morte reinou. Você precisa entender essa palavra aqui que é muito forte. A morte reinou. Quem é descendente de Adão está reinando hoje, está vivendo hoje morto. Como morto? Vivos mortos. Sem o Espírito de Deus. É o Espírito que conecta com Deus. Pois se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio deste, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como a transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação e traz vida aos homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, mas também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justificados. Glória a Deus por essas palavras. Glória a Deus pelo último Adão. João 3,16. Deus enviou o seu Filho amado para morrer e trazer justificação. O primeiro Adão, lá no jardim do Éden, ele trouxe o pecado, a morte, a condenação. O último Adão, porém, também num jardim, ele trouxe a remissão de pecados, a justificação, o espírito de adoção pelo qual nós podemos chamar Deus de paizinho. O último Adão. Aqui está dizendo, muito mais recebem a transbordante provisão da graça. Não se compara o que Adão perdeu lá no jardim do Éden, e isso trouxe a todos a raça humana, não se compara com o que o último Adão trouxe. O primeiro Adão tinha o bom, o último Adão tem o melhor. O primeiro Adão, ele tinha autoridade sobre toda a terra. O primeiro Adão tinha sobre toda a terra. O último Adão tem autoridade sobre todo o céu, sobre toda a terra e sobre todo debaixo da terra. Não se compara o que o último Adão
oferece para a humanidade caída não se compara. É o dom gratuito, é a graça de Deus, é a redenção, é a justificação de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados em Jesus Cristo já foi pagado. Como diz lá Isaías 53:5, certamente Ele levou todas as nossas transgressões. Todas as nossas transgressões Jesus levou na cruz do Calvário. Certamente Ele levou. E pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo da nossa paz estava sobre Ele. Por isso que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele redimiu não somente a sua alma, não somente o seu espírito, também o teu corpo. Ele redimiu, lá no jardim do Getsemane, Ele diz, a minha alma está abatida até a morte. Por que Ele voluntariamente abateu a sua própria alma? Para que a nossa alma fosse redimida, para que a nossa alma fosse resgatada do inferno. Ele também, na cruz do Calvário, como nós está escrito, Isaías, Ele levou as nossas iniquidades e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele também trouxe cura para o nosso corpo. No nome de Jesus, a cura para o teu corpo. No nome de Jesus, a cura para a sua alma. E somente, como nós lemos, Ele é o Espírito vivificante, o Espírito doador de vida. O homem sem o último Adão está morto. Amado, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é um homem morto aos olhos do Pai. É como aquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o pai disse, o meu filho estava morto. Longe do Pai, você está morto. Você está andando, está vivendo, você é uma alma vivente. Sofrendo a consequência do seu pai terrenal, o primeiro Adão. Longe do Pai. Isso é muito importante. Você está morto. O próprio Deus disse isso. O meu filho estava morto, mas agora ele vive, ele voltou para a casa do Pai. 1 Pedro 1,4. Olha que lindo, 1 Pedro 1,4. O Filho de Deus, esse último Adão, ele te dá a oportunidade de ter a natureza divina novamente. E que natureza divina é essa? O Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, aquele Espírito que te conecta com Deus. Somente o último Adão, é para isso que ele veio, resgatar o que se havia perdido. A humanidade estava perdida. A humanidade sem Cristo hoje está perdida. Ninguém nasce salvo. Filho de crente, filho de pastor, eu tenho um filho, ele tem 8 anos, ele precisa tomar a decisão dele. Porque de momento, apesar que o pai dele é pastor, apesar que o pai dele lê a Bíblia para ele quase todos os dias, ensina ele a orar, ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa nascer de novo. Jesus insistiu nesse tema, você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não importa a sua classe social, se você não entregou a sua vida a Jesus, você é um homem morto, uma mulher morta, descendente, filho de Adão. Romanos 8:1. O apóstolo dizendo, pregando essas palavras, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o último Adão. A condenação da morte de Adão é justificada no sangue do Cordeiro. Então não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, Jesus é Espírito vivificante, a lei dá Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte. Todo ser humano que nasce debaixo dessa lei do pecado e da morte. E o que é o pecado? O pecado é separação eternamente de Deus.
O pecado é o que está escrito lá em Apocalipse, o lago de fogo, onde a morte vai ser lançada, Satanás vai ser lançado, e todos aqueles filhos de Adão, que não entregaram a sua vida, não foram justificados pelo sangue do último Adão, eles vão ser lançados lá também, vai ser separado eternamente de Deus. Mas Jesus, ele começou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido. O tempo do pecado e da lei reinando sobre a terra está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, metanoia, muda de caminho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino que traz vida. O último Adão. E eu quero terminar dizendo João 19, 41. Eu queria que colocasse para mim João 19, 41. Tudo começou no jardim. Tudo começou no jardim. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia. João 19, 41. E tudo terminou também num jardim. João recebeu uma revelação que nenhum dos outros evangelistas escreveram. Só João escreveu. Olha o que João viu. João é o apóstolo, o único apóstolo que viu Jesus glorificado 2 vezes. Era o discípulo amado, era o que colocava o ouvido dele no coração de Jesus. Olha o que ele diz. Ele teve uma revelação na cruz do Calvário. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Tudo começou no jardim e tudo culminou no jardim. João teve essa revelação. E no jardim, um sepulcro novo. Tudo começou no jardim. O primeiro Adão, o pai da humanidade, ele trouxe a condenação no jardim. Na cruz do Calvário, no jardim da cruz, a cruz tinha um jardim. No lugar onde fora crucificado, havia um jardim. O jardim da cruz. No jardim da cruz, Jesus trouxe redenção, justificação, regeneração, o espírito de afiliação para que todo ser humano que crê no seu nome possa chamar Deus de Pai. O primeiro Adão, ele foi expulso do paraíso. O último Adão, no jardim, ele trouxe o paraíso de volta. Foi essas palavras de Jesus para aquele ladrão que se arrependeu no último momento. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Hoje mesmo, não viva fora do jardim. Deus continua tendo um jardim para você. Apesar que o primeiro homem errou, pecou, morreu, Jesus Cristo trouxe vida novamente, vida eterna. Lá no céu tem um livro escrito com todos os dias da sua vida. E são planos de bem, para te dar um futuro melhor, para que prospere, não para que tenha prejuízo, dor e seja condenado. Você é filho de Deus. Em Jesus Cristo, você é filho de Deus. E eu termino com esse último versículo, Romanos 8, do 14 e 16. Paulo agora está dizendo, ele já falou do primeiro Adão, da consequência do pecado, da genética humana sem Deus, mas agora ele está dizendo, aqueles que são justificados, aqueles que recebem a Cristo, olha o que acontece com eles. 8,13 diz assim, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeste morrer os atos do corpo, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebeste um espírito que vos escravize, para andar outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que adota como os filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é filho de Deus. Que Satanás não minta, que Satanás não tenha oportunidade para estar semeando mentira no teu coração.
Deus tem planos de vida. Deus tem plano de restauração para o homem. O homem, a geração do homem, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Ele mandou o último Adão para trazer justificação para você. Perdão dos teus pecados. Remissão dos teus pecados. Purificação da sua alma. Ele quer te chamar de filho novamente. Ele quer te chamar de filho. O diabo vai semear mentiras no teu coração. Para que as regras de Deus? Para que viver conforme a vontade de Deus, as leis de Deus, os estatutos? Para quê? Seja você o seu Deus, seja você autônomo, seja independente. Isso vai te levar a uma história que vai terminar muito mal. Eternamente separado do teu Criador, o que te ama, o que enviou, o que não poupou o seu filho, por amor a vós, por amor a mim, por amor a você. Amém, amados? Que todos que estamos aqui nessa noite, saiamos daqui com uma consciência de filhos e filhos de Deus. Vamos cantar uma canção, a última canção.